Olá, eu sou Simone Jorge da Silva Ambrosio, cursista do curso de Pedagogia pela UEG em Rede. Aqui eu irei apresentar o projeto Leitura, pois é importante que a criança se alfabetize letrando, de uma forma contextualizada, interdisciplinar e transdisciplinar, desde que seja respeitada a faixa etária da criança. Estimular o interesse da criança por livros é além de uma forma de cuidados, atenção e carinho, uma importante atitude que contribui para fomentar o hábito da leitura na criança. O hábito da leitura oferece muitos benefícios, tanto para o corpo quanto para a alma, para a mente. Aqui irei apresentar um exemplo de vários outros que podem ser trabalhados a leitura em sala de aula. O educador irá apresentar às crianças o livro João e Maria, de Ruth Rocha, que é indicado para crianças até 6 anos. Para a realização do momento leitura, é importante que o educador organize um ambiente confortável, onde as crianças consigam manter a concentração, ou seja, um ambiente que elas possam se sentir viajantes dentro da história contada. É importante também que o momento leitura se torne um hábito diário, pois algumas crianças demoram para se familiarizar com os livros. Logo após a apresentação do livro, o educador começa a contar a história de forma que mantenha o interesse da criança em ficar atento nos acontecimentos. Contar a história de maneira lenta e mostrando as imagens para as crianças, para que elas possam acompanhar os fatos e se sentir viajantes da história contada, e dando ênfase aos detalhes da história, como qual é a roupa de João e Maria, como é feita a casinha, o que eles encontraram no meio da floresta, como João gravava o lugar para poder voltar para trás, o que ele jogava no chão. É uma das maneiras de estar mantendo a concentração das crianças na história. Ao terminar a história, faça perguntas sobre a história, de maneira que o educador observe assim quem realmente conseguiu absorver o conteúdo do livro e ver também quais são os alunos que ficaram atentos aos detalhes. Logo após esse momento de interação com o professor e crianças, de forma que o professor converse com as crianças o que eles entenderam do livro, quais eram os detalhes que elas observaram, o que chamou a atenção de cada um na história. Cada um tem um ponto de vista diferente, cada criança entende a história de uma maneira diferente. Assim, logo após essa interação de alunos e professor, o professor irá distribuir para as crianças papel em branco, para que elas possam, ali nesse papel, expressar os seus sentimentos, expressar a sua visão da história. E deixar elas um momento livre para que elas desenhem o que elas entenderam da história. E depois, cada criança irá apresentar para os colegas a sua imagem, o seu desenho, colocando nomes e cores e explicando o seu desenho para cada um da turma, para todos da turma, né? E o objetivo desse projeto é que a criança pegue o hábito de leitura, né? E esse tem o principal objetivo que promove o desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional da criança. Ela apura o senso crítico, ela proporciona entretenimento, amplia o conhecimento da criança, enriquece o vocabulário, desenvolve o afeto, reduz até o estresse, pois a criança ela diminui ali o ritmo. Tem crianças que são muito aceleradas e com o momento leitura ela consegue ir diminuindo aos poucos o seu ritmo e assim mantendo a concentração. E com a leitura ela tira aquele estresse, porque ela entra num período que ela vai viajar na história, ela vai conhecer coisas diferentes, vai ter interesse em conhecer a história.